Bom, na sequência aí da literatura, nós temos esse episódio que é muito conhecido, que é bem famoso, sobre a tentação de Jesus. No texto ali em Mateus 4 e em Lucas 4, que narram esse episódio da tentação, fala que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo quando aconteceu a tentação. Lembra que após ali o batismo de Jesus teve a descida do Espírito Santo sobre ele? Nós estávamos vindo aí desse contexto onde, após o batismo, ele fica cheio do Espírito Santo. Ele escuta a voz do Espírito falando: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, ali ele tem a total certeza de que é o Filho de Deus, de que é imagem e semelhança de Deus, de que é um com Deus. E é cheio do Espírito Santo que nós chegamos então neste contexto aqui, né, neste capítulo onde Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado por Satanás, pelo diabo. E eu sei que tem um monte de fantasia sobre este texto, né, um monte de interpretação. Você sabe que tem muito misticismo sobre cada palavra aí nesse texto. E se não sabe, nós vamos desmistificar isso agora, certo? Então, a começar pelo Espírito Santo. Até para nós relembrar um pouco do episódio anterior, né? Jesus cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer? O que é estar cheio do Espírito Santo? Será que é um homem cheio de poderes especiais, de poderes sobrenaturais? Será que é uma pessoa cheia de dons, dons de visão, de revelação, de cura, de milagre, disso, daquilo? Será que é uma experiência arrebatadora? Um momento ali de forte emoção, de grande emoção e até descontrole? E não é nada disso. Isso tudo é fantasia. Espírito, quando a gente fala em espírito, estamos falando de pensamento e não de assombração. Portanto, Espírito Santo é o mesmo que pensamento santo. E santo, santidade, é o mesmo que totalidade. Santidade é integridade, é íntegro, puro, perfeito. Ou seja, a mente, o ser, o pensamento é total, é íntegro e não fragmentado, dividido, dual, separado. Então, Espírito Santo é o pensamento de Deus, que é o reflexo de Deus, é a extensão de Deus, é o que Deus é a criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, é como ele. Tanto que após o batismo, quando Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele, a voz que ele escutou, e isso até falei no episódio anterior, não se trata de uma voz audível, mas é como um saber, é uma certeza que se tem. É que ele era o filho amado de Deus. O filho de Deus não é Jesus, o homem, mas o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus, que é essa extensão de Deus, que é imagem e semelhança de Deus, é como Deus. Então, sabendo agora que o Espírito Santo é o pensamento de Deus, é a extensão de Deus, igual a Deus, o que é estar cheio do Espírito Santo? É se sentir um com Deus, é se saber o Filho de Deus, a extensão de Deus, é estar ciente de uma só coisa, da totalidade, da unicidade com Deus, é estar certo de uma só vida, que é Deus, é estar convicto de uma só realidade, de uma só existência, que é Deus. Então, agora olha de novo o texto aqui de Lucas 4. Diz: cheio do Espírito Santo, isto é, convicto da totalidade, de ser imagem e semelhança de Deus, de ser o único Filho de Deus, com toda a convicção de que só Deus é a única realidade, de que Deus é a única certeza, é nessa certeza. Jesus
deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, espírito é pensamento. Jesus foi levado pelo Espírito, ou seja, pelo pensamento para o deserto. Veja que isso é na mente e não no físico. E o que é deserto, né? Deserto. Isso será que está falando de um lugar geográfico? De uma terra seca, sem água, sem vida, sem árvore? Não, não também. É na mente. E deserto não quer dizer um lugar onde não tem nada, onde está tudo zerado, escasso, onde está vazio. Pelo contrário, deserto é onde tem tudo, é onde tem coisas demais, mas nada do que tem me contenta, nada do que tem me preenche, nada do que tem me satisfaz, me completa. Veja que na história, aqui na continuação mesmo de Lucas 4, o deserto que ele está falando tinha de tudo, tinha tanto, 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 que tinha todos os reinos da terra. Tudo o que você possa imaginar tinha no deserto. Então, deserto aqui não é lugar onde não tem nada, lugar de coisas ruins, lugar de falta, lugar de tribulações, né? As pessoas associam deserto com essas coisas, com essa característica, mas é o contrário, é onde tem uma variedade enorme de coisas, é onde você pode escolher qualquer coisa, é onde tem muito mais do que é preciso. E é justamente por isso que se é tentado, que a tentação acontece. Porque, veja bem, pela lógica mesmo, quem que é tentado com algo ruim? Quem que é tentado por uma dor, por falta, por escassez, por coisas ruins, problemas, dificuldades? Ninguém, nem louco, é tentado com coisas assim. Percebe? Então, deserto é o quê? É onde tem tudo, mas esse tudo não satisfaz. Ou seja, eu estou sempre na falta, porque tudo o que tem não me completa. A escassez está em mim, a falta é o que eu sou. E porque essa falta está em mim, é que eu vou buscar, é que eu vou querer de tudo e mais um pouco. Esses dias até uma pessoa falou assim, ó, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho tudo o que eu queria, eu tenho tudo o que eu sonhei, mas sempre tem um vazio em mim. E é mais ou menos isso. Então, veja que nós estamos no deserto agora. Jesus estava no deserto onde ele estava. O mundo, com tudo o que nele há, é o deserto. O lugar que você está agora, ou o lugar que você pensa estar no futuro, né, lá nos seus sonhos, é o deserto. É onde tem tudo, de tudo, mas nada pode satisfazer, completar, sempre vai faltar. Sempre você vai querer mais, vai buscar algo diferente. Isso é deserto. Então, voltando aqui à história de Jesus ali, Jesus ele estava convicto de ser o Filho de Deus, um com Deus, a imagem e semelhança de Deus. Jesus estava certo de que Deus, a totalidade, era a única verdade, era a realidade. E nessa certeza e convicção, ele viu o mundo, ele viu o corpo, ele viu as imagens, as pessoas. Ele estava no deserto. E estando diante do mundo, diante de tantas coisas, a tentação é o quê? É se confundir com o mundo. A tentação é acreditar que a realidade é o mundo, que a existência está no corpo, que a vida é individual, separada, fragmentada, que a realidade não é Deus, mas um eu individual. Tanto que neste mesmo texto ali, ele cita 3 tipos de tentações: a do ser, a do ter e a do fazer. Essas 3 coisas, na psicologia, se trata da pirâmide do indivíduo. Já ouviu falar? Ali ela descreve essas 3 crenças principais de uma pessoa, de uma persona,
por onde se confirma a individualidade, a separação de Deus. E nós já vamos falar até sobre essas 3 tentações aí, mas antes disso, eu quero falar sobre mais uma coisa, que é sobre o diabo, sobre Satanás. Ali no texto diz que Jesus, durante 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo diabo, pelo tentador, por Satanás. É tudo a mesma coisa. É o pensamento de separação. Nós já falamos que isso tudo é na mente. Espírito é pensamento. E tem 2 tipos de espírito, de pensamento. O pensamento santo, né, ou o pensamento certo, que é o Espírito Santo, o Filho de Deus, a extensão de Deus, né, a extensão do que Deus é. E o pensamento errado, que é o ego, o pensamento da separação, aquilo que é oposto a Deus, né? Deus é totalidade, é unicidade. O oposto a isso é o que então? É a separação, a divisão, o individual. E diabo quer dizer exatamente isso, quer dizer divisão. Se você for agora ali no Google e procurar o significado da palavra diabo no grego, vai ver que a palavra deriva de diabolos e o significado é divisão. Se você procurar também o significado da palavra Satanás, você vai ver que ela significa adversário. E não se trata de um ser, de alguém, de uma pessoa, de uma personificação, mas de uma função. Ou seja, diabo, Satanás, não tem nada a ver com alguém, com uma pessoa, com um ser, com um anjo que caiu do céu. Isso é fantasia, isso é misticismo. Diabo, Satanás é pensamento. Isso está em nós, assim como o Espírito Santo, que é o pensamento de Deus, né? Também está em nós. Então, enquanto o Espírito Santo, né, o pensamento santo é o pensamento de totalidade, de unicidade, né, que é íntegro, é total, é o que Deus é. Diabo, ego, Satanás, é o pensamento opositor a isso. É o contrário ao que Deus é, ou seja, contrário à totalidade. É a divisão, é a separação. E os dois estão em nós. Nós é que temos que decidir confiar em um ou no outro. Nós é que decidimos estar certos sobre a totalidade ou sobre a separação. Portanto, na nossa escolha, na nossa certeza, definimos se somos o Filho de Deus ou se somos o diabo, se somos um ser separado, um eu individual, o ego. E era isso que estava acontecendo ali com Jesus. Ele teve total clareza, compreensão e aceitação da totalidade, onde ele se reconheceu como a extensão de Deus, como um com Deus, unicidade. E esse reconhecimento, ele acaba com toda a divisão, com toda a separação, com qualquer tipo de ideia de separação, de ser algo separado. Só que isso é na mente. Isso é na mente. O corpo, ele continua igual. O mundo, ele continua ali do mesmo jeito. A separação continua ali se mostrando, pronta para ser confirmada, pronta para que eu acredite nela. E isso é estar no deserto. Isso é ser tentado. A tentação era a de acreditar que ele era um corpo, um ser individual e não a extensão de Deus, um com Deus, a totalidade. O mundo, ele não some. O corpo, ele não some. As situações no mundo não somem. A separação, o opositor a Deus, fica ali te tentando para confiar nisso e desacreditar que você é o filho amado de Deus. Desacreditar na voz que acabou de escutar. Certo? Deu para entender? Entendido então agora que o que é diabo, ego, Satanás, né? Que isso é tudo a mesma coisa, isso é pensamento, nós vamos então agora para as 3 tentações. Só que eu acho que eu vou dividir esse áudio aí, né? Para não ficar um episódio muito longo. Então a gente se vê no próximo episódio ali.